dar aula, né? Estava terminando faculdade, né? Estava envolvido com o trabalho de conclusão, mas agora está pronto, né? Que nos ajuda bastante. E obrigado pela tua cooperação e creio que vai ser de bênção. Hoje às 19 horas, então, temos culto público aqui na sede, onde todos são muito bem-vindos. Vamos orar então. Hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical, não é? Então hoje é o nosso dia, vamos dizer assim. Aqueles que gostam de aprender, que amam o ensino bíblico, creio que a escola dominical é uma bênção para cada um de nós. Oramos, Deus amado, Deus querido, te agradecemos por mais esta manhã que nos concedem, que estamos na tua casa, onde estamos com os nossos corações e mente abertos para ouvir a tua palavra. Usa o teu vaso, eu creio, eu tenho certeza que ele se preparou, se dedicou, mas a revelação vem de ti. E queremos, Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações a tua palavra nesta manhã. Usa o teu vaso, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Saúdo a igreja na preciosa paz de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, adorando ao nome do Senhor. Expresso nesta manhã minha alegria de nesta manhã poder transmitir este ensinamento aos irmãos. Meu louvor a Deus pelo privilégio que Ele me concede. Quero também cumprimentar nosso amado pastor João, também os estimados colegas de ministérios, Deus abençoe. Também o nosso querido evangelista Almeri, que me antecedeu, Deus abençoe. E nós então estudaremos a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. Mas antes agora, estava vendo aqui, então hoje é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical, né? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. A EBD, queridos, é a Agência de Educação Cristã da Igreja. E foi fundada a EBD no ano de 1780 por um cristão anglicano. Ele revolucionou a educação cristã de sua época, chamado Robert Hykes. Então, só questão de informação, tá? Mas, queridos, em decorrência desse tema, a sutileza da espiritualidade holística, eu quero de imediato, nesse momento introdutório, trazer alguns versículos para fixar no coração dos irmãos, em decorrência do que nós estudaremos nesta manhã. E se nós abrirmos a palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 5 e verso 39, ali Jesus está dizendo: examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, porque são elas mesmas que testificam de mim. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, Jesus vai dizer também: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, se nós irmos e caminharmos ao Antigo Testamento e chegarmos no livro de Oséias, então no capítulo de número 4 e versículo de número 6, ali está nos registrado que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento das Escrituras. Agora vamos um pouco mais adiante, chegamos no capítulo de número 6 e verso 3 deste mesmo livro, aonde o escritor vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em conhecer ao nosso Deus. Então, agora, em decorrência do texto áureo que foi lido, foi mencionado, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Aqui nós vamos ver esse versículo sagrado dizendo: Jesus é o caminho. Não está registrado aqui Jesus é um caminho, mas Jesus é o caminho. A respeito da verdade. Então, se nós formos até o livro de Provérbios, no capítulo de número 14, versículo de número 12, Salomão vai dizer que há caminhos que para o homem parecem direito, parecem corretos, mas o seu fim é a morte. Parece bom, parece certo, mas não é. É muito perigoso. Então, tudo nós precisamos levar e trazer à luz da palavra de Deus. A sutileza da espiritualidade holística. Mas o que é esse tema? O que ele quer nos dizer, o comentarista, ao escrever esta lição? Porque, queridos, essa questão do holismo, na verdade, não é uma coisa nova. Isso já vem de alguns anos atrás, mas agora vemos com uma nova roupagem, vemos de uma maneira diferente nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo. Ela atinge as concepções filosóficas do pensamento humano. E então, querido, o holismo, ele tem a sua origem, a sua raiz de uma palavra do grego, que vem do holos, que significa tudo, todo, inteiro, completo. É isso que se refere. Então, para o holismo, Deus é tudo. Presta atenção, para o holismo, para essa espiritualidade, Deus é tudo, tudo é Deus, não existe um Deus pessoal. O ser humano, a natureza, também são assim considerados como um Deus. Então, para eles, o perigo, nós vendo que não existe pecado, uma grande ilusão, uma grande falácia, uma grande mentira, uma grande sutileza do inimigo nos dias de hoje. E realmente isto é nostálgico, mas é uma verdade em que muitas igrejas, nos nossos dias, que estão abraçando esses segmentos, e isso é triste, ficam flertando com isso, dando ouvidos, porque para muitos o que vale é agradar as pessoas, trazer mais pessoas, encher os lugares. Mas com isso estão desagradando a Deus, não estão obedecendo a santa, bendita palavra do Senhor. Há uma máxima que diz que aonde a Bíblia não tem voz, nós também não devemos dar ouvidos. Não devemos prestar atenção, não devemos dar créditos. A palavra de Deus, ela não é holística, ela é a verdade máxima, a autoridade máxima, é a palavra do nosso Deus. E nós não podemos se deixar levar por esses ventos falaciosos, esses ventos de engano, esses ventos de mentira. Vamos para a Bíblia? Então, se nós abrirmos a palavra do Senhor, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 2 e versículo de número 11, Paulo está dizendo ali a respeito de Satanás, que nós não devemos ignorar os seus ardis. São sutilezas, são ciladas, porque para nós conhecermos o inimigo, nós podemos muito bem ir para os seus nomes. Jesus falou em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o inimigo enganando, o inimigo ludibriando, cegando o entendimento das pessoas, tirando as pessoas da luz, para que não venham conhecer ao Senhor por excelência. No original, a palavra Senhor significa aquele que existe, único Deus verdadeiro. Então, a Bíblia também vai nos dizer, lá em Gálatas, no capítulo de 1 e versículo de número 8, olha, se por acaso vier um anjo e ele trazer um outro evangelho, que não seja este que temos, que seja anátema, que seja reprovado, não se deve dar ouvidos. A Bíblia continua nos instruindo, nos orientando. Nós continuamos no mesmo capítulo, no mesmo livro de Gálatas, então vamos no capítulo de número 5 e verso 9, ali ele vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Toda a massa.
Então são coisas que nós precisamos atentar com muita atenção. E aqui nesse período introdutório da lição, eu fiz aqui, nesse momento, mas só trazendo um adendo referente ao que o comentarista cita, aqui há mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Tá? Então, em lugar do cristianismo, em lugar da cruz de Cristo, hoje há um altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra, essas forças fluídicas. Como sempre, queridos, eu gosto de usar os irmãos e preciso da ajuda dos irmãos. Então, agora nós entraremos no tópico de número 1 desta lição, que tem por título o fenômeno religioso. E o primeiro subtópico desse tópico está com o título A Busca do Sagrado. Eu vou pedir para o irmão Almeri fazer leitura para nós. Obrigado, querido. Amados, Deus quem criou o ser humano, e a criatura, ela precisa se dobrar ao seu Criador. O ser humano, ele tem um vazio do tamanho de Deus, e somente Deus pode preencher este vazio. Vemos aqui o salmista, olha como o servo brama, anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Se nós irmos até o livro de Gênesis, Deus criou ali todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Romanos, no capítulo de número 4, versículo 17, Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há poder na palavra do nosso Deus. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então, ao Deus criar todas as coisas, ele diz então para as águas: águas produzam peixes. E assim aconteceu. Ervas produzam frutos, produzam árvores, e assim aconteceu. Mas agora, você já pensou tirar um peixe da água? O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque o habitat dele, a vida para ele existir está ali. Já pensou você tirar uma árvore do solo, da terra? O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Não vai ter estrutura, não vai ter nutrientes, não vai ter como ela continuar florida, produzindo. Ela vai morrer. E o que diremos do ser humano, de nós, feito à imagem e semelhança do Criador? Como nós podemos viver sem o nosso Deus? Tudo que é criado precisa estar conectado com o seu Criador. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem. Não está escrito aqui também, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem. 1 Timóteo 2,5, Paulo vai dizer que há somente um,
intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O ser humano não tem condições, não tem forças, não tem meios para se chegar a Deus, para se chegar ao céu, a não ser através de Cristo. E há um grande desejo de Deus se relacionar com a sua criatura, com os seus filhos. Há um clamor na Bíblia Sagrada de Deus dizendo: buscai, buscai a Deus, buscai a sua presença. Note que em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante, ali está registrado: pois eu bem sei os planos. Outra tradução vai dizer os pensamentos, outra tradução vai dizer os propósitos que tenho convosco. Planos, pensamentos, propósitos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia está dizendo: buscai ao Senhor, buscai o Criador. Não há vida longe de Jesus. Não há vida espiritual sem o Salvador de nossa alma. E a Bíblia está dizendo: buscai a Deus, buscai o Criador. Em Isaías capítulo 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Há um tempo nós estamos peregrinando por essa terra. Isso é muito sério. E a Bíblia está alertando. Há servos do Senhor comprometidos com a sua palavra que estão alertando. Busquem a Deus. É momento. A humanidade caminha em passos largos ao pecado. Mas a Bíblia está dizendo: se arrependa-te, volte ao Criador. Ele é a verdade máxima. Pare com as falácias, pare com os enganos. Quando o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e diz: Ezequias, põe a tua casa em ordem, por certo morrerás. Está registrado assim ou não? Mas esse não foi um dos melhores reis que Israel e Judá teve, Israel? Foi. E ali está falando de morte eterna, porque ele estava vivo. Mas então a Bíblia vai dizer que ele buscou ao Senhor. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Urias buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. Se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Se você buscar a Deus, Ele virá ao teu encontro. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Há muitos caminhos, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Ah, mas olha só, essa espiritualidade holística, panteísmo, budismo, hinduísmo, todas essas coisas vinculadas, mas que coisa bonita, tão boa. Parece bom, mas não é. O seu fim é a morte. Não existe evangelho sem cruz, não existe evangelho sem Jesus. Isso é uma realidade para os nossos dias. Aqui também o comentarista faz uma colocação também, quando Paulo estava em Atenas, na Grécia, aonde ele pregou um sermão, o Deus desconhecido. Houve muitas contrariedades ali, muitas pessoas que não aceitaram este ensino, viraram as costas para ele, rejeitaram, mas ele pregou a verdade. Porque mais importa nós termos Deus, estar com Deus, porque embora nós olhando para uma situação, olha, parece que eu estou sozinho, mas se você tem Deus, você tem a maioria ao teu favor. Deus é tudo o que nós precisamos. Vamos para o segundo subtópico desta lição. Deus e os deuses. Vou pedir para o capitão fazer leitura para nós, por gentileza.
Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17:16. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma, que a humanidade é enganada pelo diabo. Obrigado, capitão. Queridos, todo ser humano, ele tem uma necessidade de se conectar com o espiritual, de desenvolver a sua espiritualidade, inclusive o ateu. Tem um palestrante que eu gosto muito de ouvir ele, e ele é muito famoso no Brasil, já ministrou também fora do país, e ele já ganhou muitos prêmios pela forma como ele desenvolve o seu conhecimento. E ele é cristão, e sempre nas suas palestras ele faz menção da pessoa de Deus. Ele sempre faz menção da palavra de Deus. E chegou uma classe de pessoas para ele e disseram: professor, nós queremos lhe fazer um pedido. E queremos lhe pedir para que o Senhor não fale mais de Deus nas suas palestras. Nós queremos que você trate somente do assunto abordado, do assunto qual nós colocamos em pauta para o Senhor transmitir. Perdão. E ele dizendo: olha, Deus transformou a minha vida. O motivo de eu estar aqui porque Deus me colocou. Então ele dizendo em uma palestra: olha, eu quero encher um avião de ateu, e quero pegar esse avião e subir no mais alto das nuvens, e lá em cima eu quero desligar as turbinas deste avião. A última palavra da caixa preta é: meu Deus, porque há uma necessidade, há um clamor na alma, tua alma busca por algo, mas infelizmente muitas pessoas pegam caminhos errados, pegam caminhos e solos ingremes, e isso é perigoso. E em vez de eles ir para o caminho da verdade, eles vão para o caminho da mentira. Então, queridos, o desejo de Deus é que todos venhamos ao conhecimento da verdade. A salvação está disponível a todas as pessoas. E é tão lindo porque Deus não obriga ninguém para o adorá-lo. Nós não somos robôs. Deus criou o ser humano e o dotou de livre-arbítrio, que é poder de escolha. Então, a adoração, se ela fosse exigida, não seria adoração, porque a adoração, ela é um ato voluntário. Você não está aqui obrigado a dar um glória a Deus. Você não está aqui obrigado a dar um aleluia, mas você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Você um dia teve um encontro com esse Jesus glorioso, e a paz que a Bíblia fala que excede o entendimento, não há como descrever, invadiu o seu coração. Como descrever um momento tão difícil que muitas vezes passamos e pensamos: como é que eu vou sair dessa? Onde é que eu vou correr? Eu não vejo saída, não vejo uma situação plausível para eu recorrer, para eu sair vitorioso, as coisas estão difíceis. Mas mesmo assim, Deus traz paz, Deus traz refrigério e Deus traz direção para a nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer que aquela pessoa que já teve um encontro real com Jesus, é impossível ela voltar às práticas erradas. É impossível. É impossível. Deus é maravilhoso. Não há como descrevê-lo. Mas em decorrência desta lição, eu vou trazer alguma coisa, como é que às vezes usam a expressão, um chantilly a mais que não está na lição. E eu coloquei aqui 7 perspectivas gerais sobre Deus e os deuses. Há mais, mas a grosso modo são essas aqui que eu trouxe. Tá? Primeiro, o teísmo. Nós estamos estudando, né? O holismo. Nós vamos ver aqui daqui a pouco o hinduísmo, o pandeísmo,
Mas o teísmo é a nossa maneira de crer. Quando falamos em teologia, é uma palavra do grego, theos. Teologia, estudo sobre Deus, estudo sobre as coisas de Deus. Então, a respeito do teísmo, é para nós, é a nossa maneira de crer. Único Deus, Criador de todas as coisas, Deus trino, Deus salvador, Deus pessoal. Agora, a respeito do ateísmo, para estes não há Deus. E muito mais, eles se opõem a tudo que significa Deus e a sua palavra. O que é então o politeísmo? O politeísmo se refere à questão de muitos deuses e falsos. Elias, ali no Antigo Testamento, nas cartas de Reis, no livro de Reis, ele vai dizer: olha, por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é o vosso Deus, segui a ele. Mas se Deus é o Senhor da sua vida, do seu coração, a ele obedeceis. A ele sirva, a ele o siga. Jesus mesmo disse, ali quando ele está expressando e falando sobre o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo de número 7 de Mateus, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. A dois não tem como. A questão do dualismo. Já ouviram essa expressão, dualismo? O dualismo, para eles, Deus até existe, mas é finito. E eles entram e caminham entendendo e aceitando e harmonizando a questão de forças entre o bem e o mal. Já o panteísmo, que é uma matéria vinculada a essa que nós estamos citando e falando, do movimento holístico, né? O panteísmo é aquela ideia de que Deus é tudo, tudo é Deus, Deus é impessoal, Deus está na natureza, Deus está em cada um de nós, tudo é Deus. Então, logicamente, para eles não existe pecado, pois envolve tudo, o bem e o mal. E eles fazem uma colocação entre a realidade cósmica, entre você entender e adentrar nessas áreas. Agnosticismo. Essa é uma palavra que creio que já aos ouvidos dos irmãos já chegou e já soou muito mais. Aqui tudo é relativo, tudo é incerto. Ele está de mãos dadas com o ateísmo, pois acaba se contrapondo e até negando a existência de um Deus pessoal. E agora, o sétimo que eu estarei abordando é o deísmo. E para este, o Deus é a razão. Olha só, a razão para eles é o Deus. Eles têm e sabem a verdade. A razão está acima de tudo. Isso já surgiu com filósofos, a época, o Guilherme vai saber, século XIV, XVII, período do iluminismo, né? E por aí vai. Mas, queridos, o nosso Deus é um Deus vivo. Um Deus vivo. A Bíblia diz: cale-se diante dele toda a terra. Então, se nós irmos agora então para o livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 9, nós então ali encontraremos: acaso o povo deixará de buscar o Deus vivo para buscar um Deus de mortos? Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes da terra. Mas a misericórdia do Senhor, está escrito em Lamentações, ela é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Note a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Nós andamos errado antes de aceitarmos a Jesus. Eu não vim do berço evangélico, mas pela misericórdia do Senhor aprove a Deus me trazer para o seu rebanho. Minha mãe não é cristã, meu pai não é cristão. Por bondade o Senhor me pegou lá. Ninguém me colocou no ministério. Foi Jesus, foi bondade do Senhor para comigo. Posso dizer como Paulo, que o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia reconheço o meu lugar, a minha pequenez diante da sua presença. Então, queridos, olha que lindo. Romanos, o capítulo de número 2, verso 4, a Bíblia diz que a bondade de Deus leva-nos ao arrependimento.
Então, a bondade de Deus nos dias de hoje ainda está imperando, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo ministrada. A pessoa nunca pode dizer não tive oportunidade, porque tem momentos que a pessoa liga a televisão, está passando um programa evangélico, está sendo ministrado sobre a palavra de Deus, a pessoa troca de canal. Teve oportunidade ou não teve? Teve oportunidade. Ligou o rádio, está passando ali uma mensagem bíblica dizendo que Jesus é a solução para a alma do ser humano. A pessoa troca de estação. Teve oportunidade de ouvir o evangelho ou não? Teve oportunidade. Queridos, o nosso Deus é vivo, como falei. Apocalipse 1,14, a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E a Bíblia vai nos dizer, em Hebreus, capítulo de número 4, e verso 13, que não há criatura alguma escondida de Deus. Todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos de quem nós havemos de prestar contas. Um dia nós estaremos diante de Jesus. Vamos para o próximo tópico desta lição. Tópico de número 2, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O antigo paganismo. Vou pedir para algum irmão fazer leitura para nós. Pastor João, pode fazer, por gentileza? Obrigado, pastor João. Então, queridos, o ser humano tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade. Então, sem o conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus falso será adorado. Uma das relações da idolatria é o seguinte: quando há idolatria, é o inimigo que acaba recebendo a adoração. É triste falar, é forte falar. Vai falar para uma pessoa que acredita em outra religião, em outra coisa que não condiz com a Bíblia. Isso é uma ofensa para muitas pessoas. Né? Eu conheço uma pessoa que ele, vendo dois cristãos falar do Evangelho, ele se irou tanto que ele, por trabalharem junto, irmão Guilherme, ele distratou eles, não conseguiu nem comer, de tanta ira, tanta raiva que ficou. Você já pensou que Jesus é assim? Não. Jesus, ele ama a misericórdia, o amor. Já é algo errado de você não poder ouvir o que o outro tem, a posição do outro. Mas nós ficamos em defesa da palavra do nosso Deus. Então, como eu falei em momentos anteriores, o inimigo do Gênesis ao Apocalipse, ele passa enganando. Esse é o seu trabalho, enganar, fazer o mal. Mas graças a Deus que nós conhecemos a sua palavra e a sua verdade. Ninguém pode servir a dois senhores, como também eu citei, também volto a frisar nesse ponto da lição e decorrência desse paganismo. E a Bíblia também vai dizer, em Mateus 6,21, que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Jeremias vai falar no capítulo 17, no versículo 9, que enganoso é o coração do homem. Nós sozinhos não conseguimos cuidar nem de nós mesmos. Nós precisamos de Deus. E Salomão vai dizer no capítulo 23 de Provérbios, verso 26, filho meu, dai-me o teu coração
Me dá o teu coração, filho. Salmo 119, 11. Escondi, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque no verso 105 do mesmo capítulo de Salmo 119, vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sozinho não sei me cuidar. Eu preciso que Deus venha preencher esse coração, que Deus venha preencher esse vazio. Ele é muito maior que uma religião. Eu preciso que Ele venha dominar a minha vida, o meu interior, para me conduzir no caminho. Vocês já ouviram falar do Henry Ford, o criador da marca Ford, dessa linha automobilística? Então, ele criou esse carro e desenvolveu. E teve uma pessoa muito rica que há tempos comprou, lá nos inícios, e ele, ao estar viajando, o carro estragou, parou na estrada. O que eu vou fazer agora? Não consegui arrumar o carro. E estava ali, mexia, abria o capô, olhava o motor e nada. De repente parou uma pessoa. O que houve com o seu carro? Mas olha, estragou. Não consigo fazer funcionar. Já mexi nesse motor, mas esse motor aqui, que abençoado é. Aí ele disse: deixa eu dar uma olhada para o Senhor. Então ele chegou e começou a mexer. E disse para o dono do carro: faz funcionar. E pegou. E ele disse: mas o que você fez? Eu estou aqui há tanto tempo mexendo e não consegui fazer funcionar. Aí ele disse: Henry Ford, eu sou o criador desse carro. Fui eu que inventei esse carro. Eu sei as manhas, eu sei tudo que tem nesse carro. Sou eu que sei. Então, queridos, a criatura precisa do seu Criador. Nós precisamos de Deus. Vamos para o próximo subtópico, o misticismo oriental. Alguém pode fazer a leitura para mim, por gentileza? Nas duas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do fluxo da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, os livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais reditivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Romanos, capítulo 16, verso 18. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Obrigado, querido Goni. Amados, então nós vemos aqui, não há dúvidas que são ensinos de demônios. Então isso está em evidência nos nossos dias. Isso tem tomado muitos lugares, tomado espaço. Antigamente nós ouvíamos falar muito sobre o nome Nova Era, né? Hoje já vemos as coisas mudando, mas a respeito ali da Nova Era, isso é uma máxima de crenças, ideais. Cada um tem a sua própria verdade, mas para eles também tem que respeitar a verdade que o outro tem. Então, nós como cristão, é uma responsabilidade nós pregarmos a palavra do Senhor, ensinarmos a verdade. Obrigado, querido Leonardo. Pregarmos a verdade, porque a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um pastor americano, muito famoso, o ministério até de louvor desta igreja é muito cantado, as suas músicas, as suas canções nos púlpitos das igrejas brasileiras e nas igrejas do mundo afora. E esse pastor, ele disse uma frase que repercutiu naquele momento nas redes sociais, em todas as pessoas do meio cristão. E ele disse: olha, eu não prego sobre o inferno, eu não prego sobre isso, eu prego só coisas boas, porque as pessoas já estão sofrendo muito. Queridos, o sofrimento na face da terra nem se compara com o sofrimento eterno, nem se compara com o sofrimento do inferno. Como é
que uma pessoa vai falar uma coisa dessa? E é tão triste porque há ovelhas de Jesus no rebanho daquele pastor. Deus chamou este homem, Deus vocacionou este homem para pregar a verdade, para sair em defesa e instruir o povo. Queridos, a Bíblia contém sentença. As pessoas querendo ou não, aceitando ou não, tem. Jesus não falou ali em Mateus 7, versículo 13? Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por eles. Jesus falou que aquele que o aceitar como único Senhor e Salvador será salvo, e aquele que não crer já está condenado. É uma sentença ou não é? Por que as pessoas não falam a verdade? Existe o inferno, existe o céu, a eternidade é uma realidade e precisa ser pregado. Hoje, em cima dos púlpitos, há uma grande linha teológica que as pessoas veem que nos deixam boquiabertos. Mas vamos para a palavra de Deus, vamos para o que Jesus nos ensinou. Procurar entrar pela porta estreita, buscai a santificação, arrependei-vos dos vossos pecados, se quiseres ir morar no céu. Essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém entra para o céu de qualquer forma. Tantas igrejas aí passando o óleo ungido não vai deixar ninguém liso para tentar entrar pela porta estreita. Só chegamos ao céu através da pessoa de Jesus, através do seu sangue, nós lavados no seu sangue, tendo nossas vestes purificadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já comparei, Guilherme. Obrigado, irmão Guilherme, pela sua contribuição. Eu já me deparei vendo um amigo. Ele era pastor ali da minha região e foi a pessoa que me ensinou a preparar o primeiro sermão. Hoje ele está em São Paulo, uma pessoa muito amada. Goni, ele tinha uma pessoa muito abastada na igreja, com muitas posses, e achava que poderiam mandar na igreja. Então, quando o pastor chegou para conduzir aquele rebanho, aquele povo, ele chegava e aquela irmã chegava: pastor, hoje nós queremos que o senhor pregue sobre tal assunto. Você deve pregar sobre isso. E ele corajosamente disse: o Espírito de Deus já me deu a mensagem que eu tenho. Já me deu a mensagem que eu devo transmitir. Não ficou muito naquela igreja. Tiraram ele. Como a igreja de Laodiceia. Fazem e acontece. E o Espírito Santo para o lado de fora. Não deixam ele falar. Pregam a verdade. Livro de Ezequiel, que vai ser estudado no próximo trimestre, né? Ali no capítulo 33, se não me engano, as palavras são boas, mas o coração está longe.
né? Só querem palavras que venham massagear o ego, agradar aos ouvidos, mas não tem transformação de vida. E a Bíblia, quando ela é pregada com seriedade, da forma que Deus quer, o Espírito Santo age e a transformação no meio da igreja. Então, queridos, voltando aqui a falar mais um pouco sobre esse discurso holístico, para você entender como esse discurso. Olha, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua verdade. Nós temos que saber conviver. Vamos se unir, vamos dar as mãos, vamos buscar a paz mundial. Isso é uma farsa. Porque só Jesus é a verdade absoluta. Como o comentarista diz aqui também, citando universidades, cinemas, teatros, isso está sendo infiltrado. Isso está entrando, queridos. Cegos guiando os outros cegos. Como o Salmos 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. E tem um produtor musical, eu gosto de música, né? Não sou um bom músico, mas gosto de música. E geralmente gosto de ouvir ela em estéreo, às vezes com fone, para ouvir todo as minúcias, as particularidades, ouvir o real som do contrabaixo, o real tom da orquestra por trás, as percussões que às vezes no som normal tu não escuta. E esse produtor, ele é muito bom no trabalho que ele desempenha. Então a esposa dele, junto, eles fazem um trabalho. E eles fazem todo ano um agrupamento de pessoas. Então, todas as pessoas que querem se inscrevem e vão. Então, ele tem um estúdio no meio da natureza. E eles, ao chamar as pessoas que vão, eles começam a buscar um entendimento de quem são. A trabalhar a área emocional. Então, eles acabam endeusando a natureza. Sabe? Tudo vinculado nessas coisas. Tão perto de nós. Junto de nós. Há também a questão de doma progressiva hoje, muito falado, a respeito de quem lida com cavalos. Uma doma que não tem maus tratos, como antigamente quebrava o queixo do cavalo, né? Quando fosse domar. Mas hoje tem uma pessoa no Brasil, né? Ele está muito famoso, dando cursos e palestras em vários lugares. Então ele foi na Índia e trouxe uma cultura hinduísta que ele traz, e não só para as pessoas que adestram cavalos, né, que trabalham com essa área, mas é aberto para várias pessoas da comunidade, da sociedade. Então eles vêm e começam uma linha de meditação partindo do hinduísmo e tendo contato com cavalos, né, por considerarem um animal inteligente. E ali fazem um contato com o fogo, com coisas da natureza, no nosso país, em evidência. Nos nossos dias, precisamos estar atentos. Não podemos dar ouvido para estas coisas. O comentarista também que vai falar sobre o hinduísmo, né, sobre o budismo, taoísmo. O budismo ele se originou na Índia, né? Então ali pela pessoa de Siddhartha Gautama, Buda, muito conhecido, que diz que alcançou o nirvana, uma pessoa iluminada. Essas religiões, esses ventos aí, dizem que há reencarnação e dessa forma acreditam. O taoísmo já é uma filosofia de vida chinesa, acredita em muitas coisas de natureza, de ervas, também outras questões da medicina estão muito incluso também nos nossos dias. Mas por trás de tudo isso está o holismo e o panteísmo, tá? Então, queridos, o diabo, ele não deixou de ser o diabo. E a igreja, ela não pode deixar de ser a igreja. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos ficar como Daniel, capítulo 1, verso 8. Que ele propôs no seu coração não se contaminar. Então nós assim vamos seguir também. Fiel até o fim. Vamos para o próximo tópico da lição, que é o fundamento da espiritualidade holística. E o subtópico desse terceiro tópico é: não há um Deus pessoal. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo está interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto,
Obrigado, querido Guilherme. Olha que loucura uma pessoa expressar desta forma, né? Para eles, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, Xamã, são nomes diferentes de uma mesma entidade. Isso não tem lógica, não tem cabimento. Eu tive a oportunidade de estudar com Gilson de Ferrari. E ele escreveu um livro que tem por título A Realidade Gnóstica. Esse livro foi trancado na justiça, devido a muitos temas ali abordados, da nova era, todas essas feitiçaria, espiritismo, todas essas coisas tudo interligadas. E ele contando a vida que ele teve dentro dessa realidade holística, sabe? Dentro dessa linha. Ele disse o quão difícil foi sair dali. Ele saiu e a sua esposa ficou. E a luta que ele teve, ele contando o testemunho dele. Mas é uma coisa que você sempre está em busca, a desenvolver o seu lado espiritual, o seu lado iluminado, né? Então, eles dizem, poxa, eu não tenho paz, minha vida está cada dia mais errada, meu Deus, que tristeza é essa? Busco, mas que coisa. Um homem que teve nessa prática, mas que aceitou a Cristo. E nunca mais ele abandonou Jesus. E hoje ele usa a vida dele para pregar de Jesus. Ensina famílias, crianças, adolescentes. É lindo o ministério que Jesus deu a ele. Então, queridos, holos, como falei lá no início, vem da origem da palavra grega, holos, tudo, todo, inteiro. Mas agora pensando, sabia que tem o holos da palavra de Deus? Essa expressão é uma palavra grega, tá? Holismo é outra coisa, mas o holos, quando Jesus falou o seguinte, se os teus olhos forem bons, o holos todo o teu corpo terá luz, né? O holos da palavra de Deus, o todo que a Bíblia autoriza, né? Então, ali em Lucas, no capítulo 12 ou 13, Jesus fala novamente, né? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado. Todo. Obrigado, querido. Eu tenho uma esposa, um sobrinho meu, ela é no Facebook, ela é minha amiga, e ela prega o arturianismo, uma nova seita que surgiu há um ano, talvez atrás, e que foi feita uma descoberta dentro desse panteísmo que está sendo pregado, que nós somos criaturas que viemos de sementes plantadas por um povo, que mora na borda do nosso sistema solar, chamados arturianos, que a pandemia foi insertada na humanidade por eles para que nós fôssemos aperfeiçoados, para tirar, assim como está dizendo na Bíblia, para tirar os defeituosos e ficar os perfeitos, que muito em breve, já tem havido movimento, que muito em breve as naves espaciais virão conquistar nós que ficamos perfeitos. Olha só. Isso aí não é estratégia. É. Tem uma tentativa de desviar a nossa atenção. Tem muitos cristãos. É. Sutilezas do diabo. Obrigado, Guilherme. Queridos, preste atenção aqui para mim, faz favor. Devido ao tempo, eu tenho mais para falar a respeito. Não há uma verdade factual, o problema do pecado e um salvador pessoal. Tá? Não fugirei do tema da lição, só trarei aqui algumas coisas a mais. Pode ser? Amém? Então tá, vamos lá então. Queridos, para eles então não há uma verdade de fato, para essa realidade holística. Não existe uma verdade absoluta para quem não está em Deus. João 8,44, o diabo, ele é o pai da mentira. Novamente, citando aqui, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade máxima. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tanto Jesus, sua palavra é a verdade máxima. E em Isaías, no capítulo de número 5, verso 20, olha só, a Bíblia diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Tu sabe essa expressão, ai,
no Antigo Testamento, sabe o que ela se refere no sentido real dessa palavra? Quando a Bíblia diz, ai dos pastores, ai dos profetas que enganam, ai dos profetas que entregam mensagens de mentira e usando o meu nome, ai. Essa expressão significa juízo sem misericórdia. Forte? É forte. Mas não pensam que um dia estaremos diante de Jesus. Ok. Para esse sistema holístico, do holismo, tudo é Deus, nós também, natureza, tudo vinculado. Então, para eles não existe pecado. Só que a Bíblia diz, a Bíblia já refuta. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isaías 59, verso 2. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Há essa separação, não há contato com Deus. Mas a Bíblia então vai dizer em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, de um modo de que eles não venham a ouvir, e para que não resplandeça a luz do Evangelho. Hebreus, no capítulo 13, verso 13, a Bíblia vai dizer, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Cuidado. O pecado, como diz ali Hebreus 12, 1, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, se nós estudarmos na Hamartiologia, que é a doutrina que estuda sobre o pecado, nós vamos ver que essa expressão pecado é errar o alvo. Então, o pecado é um luto disfarçado de festa. Parece bom, mas não é. Então, queridos, e encerrando nesta manhã a lição, um salvador pessoal. Não existe salvação longe de Jesus. Falamos tudo que foi proposto aqui nesta lição, dessa espiritualidade holística, seus temas, as receitas que estão ali vinculadas ali dentro, procurei tratar com muita clareza. Então, agora precisamos combater isso com a palavra de Deus, aonde eles querem induzir o povo a dizer que o ser humano também é um Deus, a natureza é um Deus, tudo é Deus. Mas, como falei, a criatura precisa se dobrar perante o seu Criador, precisa reconhecer o seu Criador. Olha, temos um vazio, temos uma necessidade, precisamos do Salvador. Então a Bíblia vai dizer ali em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia após dia. Pode estar difícil, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na família, muitas vezes em alguma situação que estamos passando, mas o nosso interior, o Espírito Santo está dentro de nós, Deus presente, o nosso Criador. Nós dependemos de Deus, Ele é o maior. Ele nos salvou, Ele nos comprou com o seu sangue. E podemos desfrutar da sua presença, temos a sua graça, temos a sua direção. Que coisa boa quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando Ele fala conosco, quando Ele nos traz paz. E João 7,38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, é Deus presente em nós. 1 João 4,8, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Gálatas 2,20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Você pode adorar a Deus nesta manhã? Você pode glorificar? Ele está aqui, Ele está com você. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós conhecemos a sua palavra, nós conhecemos a sua verdade e por ela que nós trilhamos a nossa vida. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos trilhando este caminho e não vamos desistir. E vamos vencer em nome de Jesus. Ele é o único Salvador. A eternidade é uma realidade, Jesus é a verdade. Aleluia, o seu sangue perdoa os nossos pecados. Através de Jesus nós chegamos ao céu, Ele é o único intermediário. A Bíblia diz em João 6 que Ele é o pão da vida. Em João 8,12 Ele é a luz do mundo. Aleluia, em João
10, verso 9, ele é a porta. Em João 10, 11, ele é o bom pastor. Em João 11, 25, ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a videira verdadeira, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai nos levar ao céu. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, autor da nossa salvação, dono da nossa vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Sol da justiça. Aleluia! Bendito o nome do nosso Deus. Aleluia! Queridos, trouxe com muito amor esta lição, que você possa guardar no seu coração. Eu passo nesse momento a oportunidade para o pastor João. Agradeço pela confiança, pelo carinho de sempre e por ter me esperado esse momento que eu estava terminando a faculdade também, mas agora posso ajudar os irmãos melhor e ser ajudado pelos irmãos, servindo uns aos outros. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus eu entrego estas palavras, esta lição.